Não existem valores morais objetivos. Isso não implica em relativismo, inclusive a ideia de que existem valores morais objetivos está mais próximo do relativismo do que a ideia de que não existem valores morais objetivos. Eu vou explicar isso nessa aula e queria então me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Quem tem interesse em filosofia, já estou há alguns meses aqui no YouTube produzindo material filosófico. Queria pedir, deixar o like para dar aquele engajamento, para o YouTube divulgar os vídeos, se puder fazer algum comentário, né? Eu acho que vão ficar bastante dúvidas, eu acho que eu vou falar bastante coisas polêmicas e provocativas, isso de maneira filosófica mesmo, porque o debate filosófico me interessa e estou bastante aberto para ouvir as objeções, ouvir as críticas, né? Ouvir os anseios. Isso é uma questão que causa certa ansiedade. Eu vejo muita gente bastante inflamada ao discutir sobre a objetividade dos valores morais. Fica aí o convite para se inscrever no canal. Primeira coisa, aula passada, tá? Eu tô fazendo aula sobre pós-modernidade, tô fazendo essa aula num contexto de explicar o que seria uma visão pós-moderna, né? Me considero um filósofo pós-moderno, acredito que existem muitos equívocos sobre o que seria pós-modernidade, então tô aqui para desfazer esses equívocos. Então, na aula passada, né, a gente definiu o relativismo como a ideia de que qualquer crença sobre qualquer tópico é tão boa quanto qualquer outra, né? Não existe nenhum critério para você escolher uma crença em relação a outra. Eu disse então com Richard Roth, nesse livro Consequências do Pragmatismo, que é um filósofo pós-moderno, que se disse por muito tempo pós-moderno. Em algum momento ele abdica do termo, porque o termo traz muita confusão, mas ele não abdica das ideias, então ele continua sendo um pós-moderno. Ele simplesmente passa a ser um pós-moderno que acha que se auto-intitular pós-moderno é uma má ideia. Talvez eu vá descobrir no futuro que realmente seja, mas por enquanto eu quero aproveitar esse nome aí que eu acho bastante polêmico e intrigante e me auto-intitular, né, cometer o mesmo erro de Roth para quebrar a cara no futuro. Então Roth vai dizer que ninguém sustenta essa opinião, que a ideia de relativismo é um falso problema, que não existem pensadores relativistas, exceto aquele calouro muito empolgado, né, que chega na faculdade, pega o bonde andando e quer sentar na janelinha, e que na verdade o que existem são filósofos, então, os pós-modernos, que eles acham que os suportes para escolher uma crença e outra, eles costumam ser baseados na cultura, baseados nos sentimentos, baseados nas crenças, baseados na própria conversação em indivíduos, né? Eles são construções, a gente vai construindo ao longo da cultura uma série de suportes para os nossos valores morais. É por isso que eles mudam, né? Então achava-se a escravidão normal, hoje a gente acha uma aberração, e claro, achar uma aberração é melhor do que achar ela normal, porque tratávamos os indivíduos de maneira muito ruim, ainda tratamos em vários outros contextos, mas então esse trabalho precisa continuar, mas isso não precisa de um suporte metafísico ou de uma metanarrativa, como também tem aula, tá? Então não precisamos de um grande sistema filosófico unificado, não precisamos chamar isso de um valor objetivo. Chamar de objetivo significaria dizer que para além de nós, para além dos seres humanos, para além de nós que praticamos essa moralidade, existe em algum lugar algo dizendo que é errado, né? Algum lugar algo dizendo que é violência, que é escravidão, é errado, né? Esse algum lugar poderia ser Deus, poderia ser uma razão universal, unificável, poderia ser um grande sistema filosófico, não precisa ser o Deus cristão, pode ser qualquer Deus, ou poderia ser a própria vontade da natureza. Então esses outros pensadores, que a gente pode chamar de platônicos, a gente pode chamar de kantianos, mas a gente pode chamar também de teólogos, né? Qualquer teólogo de qualquer religião, eles acreditam que existe um outro suporte para as nossas crenças, um outro suporte para a moral. A moralidade é uma questão objetiva que reside em algum lugar para além dos seres humanos. Se você acha que a natureza ela é indiferente, né? Então ela é diferente com a gente morrer de fome, né? A natureza faz parte da natureza que seres morram de fome. A natureza inclusive é bastante cruel, né? Os animais comem uns aos outros, os animais são muito violentos uns com os outros, animais entram em extinção porque não conseguem sobreviver nessa natureza cruel. A natureza não possui uma moralidade, não existe
um Deus que nos impõe essa moralidade. Todos os sistemas filosóficos podem, por mais geniais que sejam, existem sistemas filosóficos extremamente brilhantes. Kant é um filósofo extremamente brilhante. Eu vou trazer ele aqui em aulas porque o próprio Kant fornece ferramentas para a pós-modernidade, e porque eu não sou só um pós-moderno, eu me considero um iluminista pós-moderno, e Kant é um pensador do iluminismo, tá? Isso ainda não vai ficar claro enquanto a gente não entender bem a pós-modernidade. Mas então, se você desconfia, se você é um incrédulo, se você é um cético a esses suportes extra-humanos para a própria moralidade, você é um pós-moderno, né? Eu já falei sobre relativismo na aula passada, aqui eu quero focar na moralidade. Aqui eu vou fazer uma série de pressuposições sobre a sua pessoa, mas são pressuposições razoáveis, né? Vamos supor que, como eu, você acha o assassinato errado. Você acha que as pessoas não deveriam assassinar umas às outras, né? Daí você presencia uma pessoa sendo assassinada. Você fica chocado, você se sente mal, isso te causa mal-estar. Você considera isso moralmente inadmissível. Eu queria que você parasse um pouco e refletisse por que é moralmente inadmissível o assassinato. Para esse vídeo, pensa por quê, responde por que é moralmente inadmissível esse assassinato. Agora imagina que algumas pessoas acreditam que existem valores morais objetivos, que sem valores morais objetivos a gente não teria como escolher entre o certo e o errado, a gente não teria como viver uma vida moral, né? A ideia de se Deus não existe, tudo é permitido, ou se não existem valores morais objetivos, tudo é permitido. Eu pergunto, quando você respondeu, né, por que é errado assassinar, por que o assassino está tão equivocado e é uma pessoa que causa repúdio nesse assassinato? Será que você respondeu que o grande problema é que esse assassinato, esse assassino, ele não possui fundamentos morais objetivos para o assassinato? Será que é isso que faz a gente repudiar o assassinato, a ausência de fundamentos morais objetivos? Ou será que a gente repudia com outras bases? Digamos que num mundo hipotético que eu não consigo nem imaginar, digamos que ele tivesse bons fundamentos morais para ter assassinado. Será que então tudo bem? Né? Será que se um dia algum filósofo conseguir unificar um sistema filosófico coerente que mostre que existem valores morais objetivos e que eles permitem, na verdade, o assassinato de pessoas inocentes, será que estaria certo? Então, será que a gente sucumbiria à racionalidade desse grande filósofo? E será que se tivesse um Deus dizendo para você matar alguém, você mataria? Ou será que a ideia de que o assassinato é ruim, é inadmissível, é muito maior, independente de religião, independente de fundamentos filosóficos? Será que a gente realmente precisa de valores morais objetivos para considerar o assassinato um absurdo? Será que alguma religião ou algum sistema filosófico ou alguma metanarrativa, para quem vê o vídeo da metanarrativa, tornaria o assassinato ou o estupro ou a pedofilia ou qualquer outra atrocidade que você pode pensar aceitáveis? Eu, enquanto pós-moderno que não acredito na objetividade dos valores morais, acho que não. Eu acho que eu não preciso acreditar na objetividade dos valores morais para achar o assassinato, o estupro, a pedofilia, mais uma série de coisas extremamente repudiáveis. A ideia central aqui é que, na ausência de fundamentos para os nossos valores, nós continuamos com nossos valores, nós continuamos com a nossa moral cotidiana. Existem valores pelos quais vale a pena morrer e eles não valem a pena morrer porque eles têm fundamentos filosóficos objetivos. Eles valem a pena morrer porque a gente tem a gente consegue desenvolver uma empatia, uma série de sentimentos, uma série de vínculos para com outros seres humanos tão grande, tão forte, que isso dá sentido à nossa vida. Então muitos pais amam tanto os seus filhos que são capazes de sacrificar a sua vida pelos seus próprios filhos. E isso é pelo amor, isso é por um sentimento, isso é pela emoção, isso é por uma série de coisas. Isso não é porque eles consideram que existe um fundamento moral objetivo que diz que eles deveriam sacrificar a vida pelos seus filhos. Na ausência de qualquer fundamento moral objetivo, muitos pais ainda sacrificariam as vidas pelos filhos. Você me pergunta, mas então, Daniel,
Onde é que reside a moralidade? Por que somos morais se não existe nada além, se não existe nenhum fundamento moral objetivo? Bom, a resposta ela vem da cultura e da biologia, tá? A moral não tem um fundamento meramente biológico nem meramente social. Nós somos, então, enquanto pós-moderno, né, eu acredito que nós somos frutos da evolução da espécie, né? Eu sou alguém que acha que Darwin está certo. Então, nesse processo de evolução das espécies, nós desenvolvemos uma coisa chamada empatia. Isso porque desenvolver a empatia é bom para o ser humano. Pensa assim, o ser humano ele não sobrevive sozinho, né? A tartaruga, a mãe coloca os ovos e vai embora e elas saem para o mar, os instintos dela resolvem a coisa. A maioria delas infelizmente vai morrer, dá até pena das tartaruguinhas, mas elas sobrevivem a partir dos seus instintos. Os seres humanos não têm essa capacidade. Se você abandona um ser humano em algum local onde ninguém vai achar e ninguém vai proteger, você está abandonando o bebê à morte, né? Um ser humano, no caso um bebê, né? Você está abandonando esse bebê à morte, né? Nenhum bebê consegue sobreviver sozinho. Então o ser humano ele é necessariamente cultural a partir do momento que ele sobrevive ao seu nascimento. Ele só sobrevive ao seu nascimento se existirem outros seres humanos, se engajar-se com os outros seres humanos que vão então permitir que ele atinja alguma idade na qual então ele consegue sobreviver, nem sozinho na verdade, de modo geral, até daí consegue, né, os ermitãos, etc, mas já com conhecimentos que ele adquiriu da cultura, etc. Então o ser humano, a separação entre o biológico e o cultural já é um falso problema que merece um vídeo inteiro sobre isso, tá? Eu até comentei que eu vou fazer. Então assim, nós desenvolvemos num processo evolutivo empatia para sobreviver, nós temos a capacidade de empatia e nós a utilizamos. Nós também, além da empatia, nós também somos seres que somos violentos e a gente também desenvolve rivalidade com outros grupos, tá? Então, formam-se tribos, formam-se aldeias, formam-se vários grupos, qualquer que seja o nome que a gente der, polis, estado, civilização, enfim, qualquer nome que a gente der, os seres humanos se unem em grupo, a partir desse grupo eles desenvolvem necessariamente empatia entre si, eles desenvolvem sociabilidade, eles também desenvolvem querelas, eles desenvolvem conflitos, rivalidades com outros grupos. Então os seres humanos eles possuem essa ambiguidade que ela só existe porque existe biologicamente a capacidade da empatia, mas também uma série de desejos e paixões violentas, né? O ser humano é bem ambíguo e bem complexo. Essa biologia que foi desenvolvida num processo evolutivo, ela necessariamente entra em contato com a cultura, e essa cultura partindo e muitas vezes dando foco a questões de empatia, de convivência, de sociabilidade, muitas vezes dando foco à questão de violência, guerra, né? Então existem sociedades mais cooperativas, existem sociedades mais competitivas, sociedades mais guerreiras. Isso tudo é um processo cultural muito complexo. Então consegue entender que existe aí um diálogo extremamente complexo entre cultura e natureza, e a partir desse diálogo complexo a gente desenvolve a moralidade. Tanto é verdade que se a gente pegar toda a história da humanidade, analisar toda a moralidade na história da humanidade, a gente vai ver tanta coisa, muitas coisas que vão ser extremamente chocantes pra gente, porque é tão complexo, é tão cultural, é tão diverso, que a gente nem dá conta de entender a quantidade de questões morais que a humanidade desenvolve. Então nós, seres humanos, desenvolvemos aquilo que a gente pode chamar do ciclo do nós e o eles, né? O nós é onde a gente, de certa forma, desenvolve mais empatia e sociabilidade, o eles é onde a gente desenvolve rivalidade. A história da humanidade tem muita guerra, tem muita treta, né, com o eles, né? O nós sempre, muitas vezes se sente ameaçado pelo eles e faz muita guerra. Já me adiantando uma série de vídeos que eu vou fazer mais pra frente, um dos objetivos que eu vejo na humanidade agora seria ampliar esse ciclo do nós, esse ciclo da solidariedade. O próprio Hort fala sobre isso, para toda a humanidade e muito melhor ainda para todos os seres sencientes, todos os seres que são capazes de sofrer e que são capazes de
de adquirir algum tipo de felicidade. Então é nesse processo de construção e ampliação do nós que a gente desenvolve a moralidade, e é por isso que ela é tão valiosa, é por isso que ela é tão importante, é por isso que vale lutar tanto por ela, e é por isso que a gente não pode parar a luta, a gente não pode tentar de melhorar cada dia mais a nossa cultura, justamente porque a gente não vai encontrar nenhum suporte moral extraterreno, nenhuma metanarrativa, nenhum filósofo vai chegar, criar um sistema filosófico que vai resolver objetivamente a moralidade. Nenhum filósofo fez isso e nenhum filósofo fará. Tampouco encontraremos uma religião que toda a humanidade vai pacificamente passar a acreditar e essa religião vai unificar. Justamente por isso que a liberdade religiosa é importante, tá? Também vou fazer vídeos sobre religião, como a liberdade religiosa, a tolerância religiosa é algo muito importante, porque a religião também é uma necessidade do ser humano, independente de ela ser verdadeira ou falsa, e como a gente precisa de todos os mecanismos que possam integrar os seres humanos nesse ciclo do nós e acabar de uma vez por todas esse ciclo do eles. Eu estou fazendo aulas sobre ideologia política, né? Se vocês assistirem aulas sobre fascismo, vocês vão ter uma noção do que eu estou falando. Então nós possuímos uma tradição que desde Platão acredita que negar a objetividade dos valores morais é negar os valores morais. Eu defendo que isso não tem nada a ver, isso é proveniente inclusive de uma tradição que aceitou as críticas que Platão faz aos sofistas, que são críticas injustas, e que também vai ter vídeo sobre o assunto. E daí eu pergunto, se existem pensadores que acreditam que para agir da maneira correta a gente precisa de fundamentos filosóficos objetivos, mas a gente vive num mundo onde esses fundamentos filosóficos objetivos não foram encontrados, como é que eles agem da maneira correta? Onde é que eles encontram? Não seriam eles os relativistas? Não são eles que estão colocando uma série de empecilhos para agir moralmente e esses empecilhos não foram resolvidos? Então eu não acredito que a gente precisa desses fundamentos para agir moralmente, mas se alguém acredita nisso, como é que essa pessoa age moralmente num contexto onde existem dúvidas e onde existem inúmeros conflitos, inúmeros sistemas conflitantes sobre o que seriam esses fundamentos morais objetivos, né? Bom, fica aí a provocação para quem acredita que existem fundamentos morais objetivos. Pessoal, deixa comentário, eu sei que tem muito pano para manga para deixar comentário aqui, então deixa comentário, porque os vídeos estão sim se desenvolvendo a partir inclusive dos comentários que vocês estão colocando, de uma série de necessidades que eu estou tentando criar aí um contexto onde a gente consegue falar de pós-modernidade, porque eu acho que sim, dá para fazer um mundo melhor e dá para melhorar a qualidade filosófica do pelo menos do nosso país, se a gente começar a levar a sério uma série de questões que ainda estão um pouco obscuras. Boa noite.